Então vamos lá. Esses dias eu fui assistir Hamnet. E bom, por esses dias que eu tô gravando isso, né? Não nos dias em que o vídeo tá saindo. E devo dizer, é um puta filme. E eu sei identificar um puta filme quando o filme tem 2 horas de duração e parece que tem só meia hora. Eu sei que esse é um filme que tá sendo legal hatear e tá sendo legal falar mal dele, mas é um baita filme, tá bom? Confie em mim. E o filme é um retrato ficcional de uma fatia da vida do Shakespeare que culmina na produção de Hamlet. Mas o principal motivo de eu estar fazendo esse vídeo é que esse filme me fez lembrar de uma obra fantástica que usa uma ampla gama de obras do bardo para nos apresentar uma teoria que moldou a forma como eu enxergo a realidade. Eu estou falando do Teatro da Inveja, a obra do René Girard, que nos apresenta sua teoria mimética através da obra do Shakespeare. Teatro da Inveja é um livro que serve muito bem como encosto de porta, suporte para monitor, peso de papel e também serve para segurar a bala perdida. Mas além desses usos práticos, ele também tem o uso mais obsoleto que muitos livros têm, que é o de transmitir conhecimento. No caso, a teoria mimética do René Girard, de uma forma simples e muito completa. A teoria mimética de René Girard foi desenvolvida ao longo de vários anos e exposta em alguns livros publicados entre os anos 60 e 80. Mas em 1991, esse livro foi lançado, e ele acabou se tornando a melhor porta de entrada para a teoria mimética que você pode ter. Primeiro, porque ele foi escrito após o desenvolvimento inicial dessa teoria, e portanto, ela é toda apresentada de uma maneira mais sólida aqui. Esse é um dos motivos por trás do seu tamanho. Segundo, porque toda a teoria é apresentada através da obra de um único autor, e apesar de não ser uma apresentação extensiva da obra de Shakespeare, e ser necessário um certo conhecimento da obra dele, isso ajuda a manter uma unidade de pensamento. E como são obras teatrais, você pode correr atrás delas e lê-las ao mesmo tempo que mergulha na teoria mimética. Basicamente, a teoria mimética nos diz que todos os nossos desejos provêm de outras pessoas. Ou seja, tudo que você deseja por inspiração de alguém. Alguém incutiu aquele desejo em você. Você nunca deseja o objeto simplesmente pelo objeto, mas porque outra pessoa te fez desejar aquele objeto. Simples assim. E aí eu fiquei pensando nessa teoria depois de ter assistido a Hamlet e como ela está envolta nessa obra, ainda que de maneira sutil. O filme já começa com uma exploração do desejo, porque Hamlet é um filme muito diferente. Se você ainda não assistiu, se você se incomoda com spoilers, então pode fechar o vídeo, mas não esquece do like, hein? Agora, se você já assistiu o filme ou não se importa com spoilers, então aqui vai. Hamlet começa como uma história de amor, embora de certa forma o filme inteiro seja uma história de amor. E como toda história de amor, ele trata de desejos e a relação triangular que ele gera. Somos apresentados inicialmente a Agnes, uma mulher encantadora no sentido mais puro da palavra. Encantador é uma palavra que deriva do latim, significando cantar para dentro, ou aquele que canta para dentro. No caso, o encantador era aquele que lançava feitiços através do canto, ou através de algumas operações rítmicas. E o que acontece logo no início do filme é exatamente isso. Agnes, com o seu jeito simplório, meio selvagem, encanta um jovem William Shakespeare que age como se estivesse sob o feitiço mesmo. As primeiras interações são até desconfortáveis de ver, beirando o nonsense, mas eu mesmo coloquei isso na conta do cortejo renascentista, afinal, quem nunca se espantou com a cena de cortejo em Memórias de um Sargento de Milícias? Enfim, numa das cenas, Agnes descobre que William é um homem das letras e pede para que ele lhe conte uma história, e o que ele faz é contar o conto de Orfeu e Eurídice. E esse conto é importante para toda a história, mas nesse momento especialmente, porque é aqui que Agnes se apaixona por ele e nos é revelado a origem do desejo de William. Agnes é a mulher desejada, motivada por uma imagem idealizada e mitológica de mulher. Ao mesmo tempo, Will se torna um homem desejado, motivado também por uma imagem idealizada de um parceiro que Agnes nunca viu em sua vida, pois sua mãe faleceu cedo, seu pai não conhecemos, e o único apoio masculino presente em sua vida é o irmão mais velho. A isso, Girard chama de mediação externa, pois se todos os nossos desejos são miméticos, há de se dividi-los em diferentes categorias, e há 2 delas, a mediação interna e a mediação externa. Como estamos falando de uma história de amor, que está tudo bem por enquanto, estamos falando de uma mediação externa, que é o tipo positivo de mediação. Mas logo em seguida, somos apresentados ao tipo negativo de mimesis, a mediação interna. Will faz votos de casamento com Agnes e a engravida. Isso os força a revelar a todos a necessidade de viverem juntos, o que gera um desentendimento familiar e também uma certa corrosão do espírito do casal. De um lado, temos Agnes infeliz morando na casa da sogra. De outro, Will tendo que trabalhar com o pai. Ambos passam por um processo de mimesis onde se veem cada vez mais próximos de algo que não querem ser.
É o processo de duplo mimético, onde na busca de um desejo comum, dois indivíduos começam a se rivalizar e por fim acabam por se imitar. No caso, pai e mãe, mas a imagem da família de Shakespeare, a qual representa um distanciamento daquilo que eles anseiam profundamente. Agnes gosta da floresta, de estar no meio do mato, com seu falcão e suas plantas selvagens, mas se vê trancada dentro de uma casa, tendo que se contentar com um jardim que é qualquer coisa menos natural. Ou melhor, é uma natureza domesticada. Já Will se vê trabalhando com o pai, num cargo que não lhe agrada e que esmaga os seus anseios criativos, além de causar brigas até mesmo físicas com ele. Essa é a mediação interna, quando nosso modelo não é algo transcendental, longe, mas algo mundano, ao nosso alcance. Está aí o perigo de transformar artistas, celebridades e influencers em nossos modelos. Eles são pessoas que podem nos decepcionar, podem cometer erros e nos desapontar profundamente. E se isso acontece, como ficamos? Essa indiferenciação com os nossos modelos é identificada por Girard como a raiz dos mitos fundadores de todas as sociedades, pois é esse o processo que causa a violência desenfreada dentro de uma comunidade. Na busca por um objetivo comum, as pessoas se tornam rivais, e quanto mais buscam um objetivo em comum, mais parecidas se tornam em seus esforços, e mais profunda se torna a rivalidade, a ponto de se transformar em ódio e a violência escalar até engolir comunidades inteiras. A violência pode crescer a tal ponto que já não se percebe mais qual era o objetivo final, o que se buscava. O objetivo é apenas a destruição do outro, do meu rival, ou do nosso rival, no caso de uma escalada que engloba toda a sociedade. Vemos isso direto, especialmente na chamada polarização política, mas isso é um assunto espinhento que não será abordado por esse canal. Há uma cena em que isso fica muito claro no filme, quando Will está tentando escrever e não consegue, o que resulta numa crise onde ele grita e acorda a filha mais velha. Mas a história dá uma guinada para o positivo novamente. Agnes dá um jeito de fazer com que Will vá para Londres, porque ele precisa estar lá, num ambiente inspirador, que irá trazer para ele todo o contentamento que ele buscava. E ao mesmo tempo que Will se realiza como Shakespeare que conhecemos, Agnes se realiza como mãe, a semelhança da sua própria. Novamente, temos a presença da mediação externa, mas aqui é como se Agnes realizasse em si mesma o que ela não teve, pois sua mãe falecera muito cedo e ela, ao contrário, está criando não apenas uma, mas 3 crianças. Não é mais a mãe de Will modelo de maternidade para Agnes, mas a mãe dela. E eu acho que a cena em que a família se reúne para enterrar o Falcão morto é reveladora disso. Nessa cena, Agnes tem a oportunidade de transmitir aos filhos o hábito que sua mãe lhe transmitiu, quase como um encanto. Ao contrário das biografias um tanto questionáveis de Shakespeare, Agnes não é apresentada como uma chata, rancorosa que espantou o marido de casa, mas sim como a pedra angular que sustenta a casa inteira em Stratford-upon-Avon. Isso até a chegada da peste bubônica. Tradicionalmente, pestes são vistas como sinais da fúria divina. Sociedades primitivas encaravam essas desgraças naturais como um sinal de que algo estava sendo feito errado e precisava ser corrigido. Para tanto, um bode expiatório é encomendado. Geralmente, catástrofes desencadeiam processos de rivalidade mimética devastadoras, onde uma comunidade inteira se torna uma só e o diferente é visto como causa daquele problema. A resolução causava coincidências, mas era o suficiente para perpetuar a presença de ritos que procuravam manter a ordem através de sacrifícios de um bode expiatório. Esse é um aspecto crucial da teoria mimética. A peste bubônica é a causa da morte do filho de Agnes e Will, o Hamlet, mas não sem antes uma cena incrível onde o menino deita ao lado da irmã que está doente e assume seu lugar. Sim, não era para o Hamlet morrer, mas ele faz meio que um pacto com a morte e assume o lugar da irmã. É curioso uma cena assim, pois os gêmeos são figuras peculiares nos mitos antigos. Os gêmeos são iguais. Eles carregam uma falta de individualidade, de diferença. E só de existirem, eles representam o fim da ordem e da paz que provém da diferença e individualidade, ainda que esses ideais sejam superficiais. De acordo com Girard, é por isso que eles são tão temidos pelas culturas antigas. Eles são duplos, e isso é assustador. A cena que se segue, a morte, é quase pornográfica no sentido que ela mostra a dor de uma mãe de maneira visceral e crua. É forte de um jeito que espanta, causa uma certa repulsa. Mas enfim, não é assim mesmo uma situação dessa? Will cavalga à noite voltando de uma apresentação e quando chega em casa se alegra ao ver a sua filha bem. Mas logo em seguida ele vê Agnes debruçada sobre o corpo do filho, e aí tudo começa a ruir. Inclusive a minha linha de pensamento, porque eu não sou um grande conhecedor do pensamento de René Girard. Eu gosto muito e leio até demais provavelmente, mas não sou um mestre no assunto. Eu não sei com exatidão o que ela tem a ver com o luto, então, além de estar interpretando o filme à luz da teoria mimética, aqui eu estaria também interpretando a teoria mimética à luz de pouca coisa que li de Jean-Michel Arguelien, um psiquiatra que colaborou muito com Girard em alguns clássicos da teoria mimética. Algumas pessoas, quando encaram o fato de que perderam para sempre um objeto de desejo, simplesmente quebram. Essas pessoas acreditam que não valem nada, porque elas não são nada.
Percebe que muito do que domina o discurso de desenvolvimento pessoal vem da ideia de que temos de encontrar uma motivação, e não é isso a mesma coisa que o desejo? Eu de fato não sei, coloca aí nos comentários. Orgulhão mesmo diz. O eu, que se constitui na relação com o outro, foi completamente destruído. O seu luto, por isso, pode ser extremamente doloroso. É sem dúvida por isso que ninguém nunca supera completamente uma separação. Superá-la significaria ter de ressuscitar esse eu, mas esse eu só poderia renascer na presença da pessoa amada que partiu. Isso é muito interessante, porque o que vemos em Hamlet é exatamente uma destruição do eu, ainda que seus personagens continuem tendo uma vida funcional. Agnes e Will seguem com suas vidas, mas separados. E eu acho crucial uma fala de Mary, mãe de Will, sogra de Agnes, ao ser confrontada com o fato de que ela mesma teve que enterrar vários filhos. A resposta dela é carregada de estoicismo, algo como simplesmente dar de ombros e seguir em frente. E apesar disso revelar uma força de caráter tremenda, é também uma forma de distanciamento. Porque quando você se distancia do sofrimento, uma hora ele não dói mais. Só que não é do sofrimento em si que você está se distanciando. É de você mesmo, do seu eu que cada outro carrega, que foi criado junto com aquela pessoa que um dia foi seu objeto de desejo. E talvez por isso seja justificável a distância entre Agnes e Will. Porque um filho é a união de um casal e a distância imposta pela morte de um filho é uma distância entre um casal, é como abrir um abismo entre as duas pessoas. Uma coisa que me chama muito a atenção, mas eu só fui perceber após assistir o review da Isabella Boscov, é que o filme dedica uma boa parte à exploração do luto de Will. Esse é um evento no filme que foge às fórmulas mais comuns do cinema, porque Will não apresenta uma resposta estoica ao seu luto como seria de se esperar de um personagem masculino. Pelo contrário, Will vive o luto e se deixa afundar nele, como se ele mergulhasse no abismo formado pela morte de seu filho, na busca daquele eu que se perdeu. Eu achei muito incrível que o filme coloque essa busca como a causa por trás de uma das obras teatrais mais importantes da história, e ele deixa isso bem claro e exposto. Quando Agnes fica sabendo que vai sair uma peça de teatro com o nome do seu filho, ela fica indignada e vai assistir a peça, mas o que ela vê é o seu filho no palco. Eu fiquei pensando com minha mente de cidadão do século XXI, e eu acabei notando essa linha de pensamento em alguns críticos desse filme inclusive, que isso poderia ser encarado como uma zombaria, mas procurando pensar como um cidadão do século XVI que nunca tinha visto uma peça de teatro na vida, aquilo devia ser como uma visão, e o filme também deixa isso bem claro quando vemos o Hamlet olhar para a mãe ao término da peça. Além disso, temos ainda Shakespeare interpretando o próprio rei Hamlet, vendo a esposa e mostrando uma certa insegurança, como se ele pensasse, ih rapaz, será que ela vai ficar brava? A própria peça do Hamlet é tida por Girard como uma exploração do desejo mimético, pois Hamlet busca ao longo de toda a peça motivos para vingar-se do seu tio. Os motivos para vingar-se abundam ao longo da peça, mas Hamlet permanece suspenso a peça inteira. Esse é o maior segredo por trás do gênio de Shakespeare. Histórias de vingança são tão comuns que é quase como se estivessem no nosso sangue, mas aqui é como se ele dissesse que nada disso basta, que vingança gera apenas mais vingança, formando uma bola de neve que termina por consumar todo mundo. Em Hamlet, a peça é uma forma de recuperar o eu perdido de Will e que acaba por recuperar o eu perdido de Agnes também, numa cena simplesmente fenomenal. Que as tragédias têm um quê de catártico e que elas funcionam como substituto ao bode expiatório, ao sacrifício original, isso é algo que qualquer teórico de drama sabe e assume. Mas o diferencial é que o filme Hamlet aponta para um tipo diferente de catarse, não uma que oculta todas as nossas culpas e ressentimentos, mas uma catarse que recupera os laços. Quando Agnes alcança a mão do ator que faz Hamlet na peça, é quase como se ela finalmente estivesse se despedindo do filho, e o abismo se fechasse para que o eu dela e de Will pudessem novamente existir.